Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos espíritas, lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o tempo, infinito em si mesmo, é um suceder de oportunidades concedidas a tudo e a todos, com o fim único do progresso. Aproveitemo-lo com sabedoria, finaliza a mentora. A todo instante, a toda hora, as oportunidades surgem. E nós precisamos estar atentos para reconhecê-las e aproveitá-las. Mas como surgiu a ideia deste tema, recomeçar para ser feliz? Escutava o rádio quando tocou a música Começar de Novo, lançada em 2004 pelo grande Ivan Lins e magistralmente interpretada em parceria com a cantora Simone, quando fui inspirado a usar esse assunto para a reflexão desta noite, considerando que o tema recomeçar ou começar de novo é um tema recorrente entre os espíritas. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a base evangélica vem de João, capítulo 3, versículo 3. Narra o evangelista: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquela conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. E a base doutrinária, de forma semelhante, vem do nosso capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O referencial teórico que nós utilizamos para fazer esta reflexão, ele considera que começar de novo ou recomeçar é renovar, é progredir, e nós progredimos quando aproveitamos as oportunidades, os momentos, aproveitamos o hoje, tal como disse a benfeitora na mensagem de abertura. Renova o ar que respiramos, renova a organização celular do corpo físico que nos apoia o espírito. Renovação, o recomeço está nas leis de Deus. Razão pela qual Jesus disse: é necessário nascer de novo. Não apenas do ponto de vista da reencarnação, mas esse nascer de novo na perspectiva da renovação, do recomeço. Todos os dias, ao acordarmos, nós recomeçamos a jornada. São mais de 24 horas disponibilizadas para que nós prossigamos nesse esforço de progresso espiritual. Como ponto de partida, nós valemos-nos do saudoso e querido Chico Xavier, quando disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A contribuição xavieriana encerra 2 elementos interessantes: voltar atrás e começar agora. Voltar atrás. O que passou, passou. Ficam apenas as lições proveitosas. As lamúrias, as lamentações, as tristezas devem ser definitivamente deletadas. Por quê?
Porque o futuro, então, se apresenta com toda a sua pujança, colocando na moldura da fé a tela da esperança. Começar agora é isso. Começar agora é isso. Agora, o fim de que fala Chico, e desfazer um novo fim, não deve ser interpretado como encerramento, mas como realização de mais uma etapa da evolução espiritual, como finalidade. Fazer um novo fim, construir uma nova finalidade, buscar uma nova finalidade. Nós devemos voltar melhor do que nós chegamos quando reencarnamos. Porque sem isso a reencarnação perde o sentido. Esse maravilhoso presente que Deus nos deu, que é o Instituto da Reencarnação, é justamente para que, cada vez que o espírito se reveste da carne, ele vai progredindo na depuração de suas imperfeições. Mas o que significa recomeçar no Espiritismo? É possível que as demais confissões religiosas tenham o mesmo significado para o verbo recomeçar. Mas o Espiritismo nos ensina que cada dia é uma nova oportunidade de aprender, reparar e amar melhor. Uma trilogia importante. Não importa o passado, o que passou. O que importa é o que nós estamos fazendo com o agora. Porque o que fazemos com agora sinaliza, prepara o nosso futuro. O que você deseja transformar em você neste novo recomeço diário da sua existência? Essa é uma pergunta crucial. O que eu desejo mudar em mim diariamente quando eu recomeço a jornada ao acordar? Às vezes, os nossos desejos pautam-se nas questões físicas. Eu quero emagrecer, outros dizem eu quero engordar. Eu preciso cuidar do meu corpo mediante exercícios regulares. A depender da idade, alguém vai dizer eu preciso monitorar a minha saúde física com intervalos regulares. Outros desejam mudar de casa, de bairro, de cidade, de estado, até de país. Esses são alguns dos desejos mais frequentes que permeiam a nossa existência. Eu desejo parar de beber, eu desejo parar de fumar, eu desejo isso, desejo aquilo. Mas a pergunta é, quais são os seus desejos espirituais? As suas questões espirituais, quais são? Elas ficam para depois ou vão ser tratadas agora? Observe, meu amigo, minha amiga, que quando Jesus estabelece o diálogo com o doutor da lei, com Nicodemos, o mestre esclarece o doutor dizendo, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tal como registra João no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 3. Evidentemente que Jesus aqui está falando da reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de renovação do espírito. Sim, o espírito volta para a carne, para o corpo de carne, vai ter uma nova existência por um período determinado de anos para progredir, para melhorar espiritualmente. O confrade Juan Carlos Orozco, em um artigo publicado na revista O Consolador, diz: sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus. Porque imagina que se houvesse apenas a existência única. Deus criou o espírito encarna, vive a existência terrena, depois desencarna e não tem mais oportunidade. Se a encarnação foi bem vivida,
foi vivida de forma correta, justa, ética, moralmente aceita, espiritualmente elevada, tudo bem. E se não foi? Como dizem alguns, o espírito estaria condenado ao fogo do inferno? O horóscopo diz ainda: não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos e às sensações da matéria. Com a reencarnação, diz ele, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e renovação espirituais. Olha que interessante. Propiciando impulsos evolutivos significativos. As reencarnações nos apresentam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós e não em outros lugares. Aliás, uma frase de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Não adianta procurar lá fora, está dentro. Mas uma pergunta devemos nos fazer: como e quando nascemos de novo? Quem vai nos ajudar nessa resposta é o benfeitor Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier. Lá no capítulo 56 da obra Fonte Viva, ele nos dá um conselho precioso. Emmanuel diz assim: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Ele encerra desta forma: mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Observe que ele assinala 3 dimensões que devem orientar esse nosso renascimento. Os propósitos, ou seja, os nossos objetivos que devem transcender a materialidade e alcançar a dimensão espiritual, devem ser os mais importantes. As deliberações, ou seja, aquilo que intentamos fazer e que deve estar pautada no Evangelho de Jesus, e as atitudes. Nós devemos sempre estar nos perguntando como deve ser a minha conduta diante desse ou daquele fato, dessa ou daquela circunstância. Eu pauto a minha conduta no Evangelho, eu tenho Jesus verdadeiramente como meu modelo e guia? A recomendação é que essas condutas sempre sejam crísticas, sempre orientadas pelo Evangelho. Não por acaso os espíritos responderam a Kardec que o modelo mais perfeito que Deus tinha para oferecer, modelo e guia, era Jesus, ou é Jesus. Quando pensamos em recomeçar, é fato que se nos apresentam dificuldades e facilidades. Tem lá suas dificuldades? Tem. Tem lá suas facilidades? Tem. As dificuldades são basicamente representadas pelo comodismo. A gente não quer sair da zona de conforto. E a esse propósito, a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 2 da obra Conflitos Existenciais, diz que esse comodismo é propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa. Você conhece alguém assim?
ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança. Exatamente esse comodismo. É desta forma que a Joana de Ângeles explicita ele lá no capítulo 2 da obra Conflitos Existenciais. Uma obra muito interessante, um verdadeiro manual de resolução de conflitos existenciais. E as facilidades. Se as dificuldades estão representadas aí pelo comodismo, as facilidades estão representadas pelo livre-arbítrio. Sim, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. Como diz o Allan Kardec no item 16 do capítulo 3 de Obras Póstumas, falando sobre essa questão do livre-arbítrio, ele diz que a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. O livre-arbítrio foi algo que o espírito foi desenvolvendo nas suas múltiplas reencarnações. O espírito que habita em mim, em você, hoje, que é um espírito multimilenar, ele veio ao longo das reencarnações que experimentou, ele veio aprimorando o livre-arbítrio. Ninguém é criado de imediato com ele. Deus não cria os espíritos de imediatamente com o livre-arbítrio. Não. É algo que vem sendo construído a cada experiência carnal. Observemos que recomeçar encerra uma trilogia importante para a sua execução. Refletirmos e manifestarmos nosso amor a Deus, em primeiro lugar. Desenvolvermos o autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos e trabalhar o trabalho duro, com efetividade, com entrega, com responsabilidade, com determinação. Sobre o nosso amor a Deus, vamos recordar que no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 27 a 29, está escrito: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Duas palavras-chave no enunciado. Próximo. O próximo é a razão de ser da existência humana. Como assim? Imagine-se sozinho numa ilha deserta. Só tem na ilha coqueiros e mais nada. E você está sozinho, literalmente sozinho. Você, o mar, o céu, os coqueiros da ilha e uma mochila com $1 milhão em espécie. Você levou, porque achava que tinha onde gastar na ilha. Que tal? Como você vai se sentir sem o próximo? Uma criaturinha para você dizer bom dia, trocar meia dúzia de palavras, olhar nos olhos, percebê-la triste ou feliz, mostrar para ela sua tristeza ou sua felicidade. Sim, meu amigo, minha amiga, o próximo é a razão de ser da existência humana. Nós somos seres gregários. Nós fomos feitos para a vida social. E a segunda palavra-chave que está lá, no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é a si mesmo. Ou seja, você é a grande referência desse amor a ser praticado com o próximo. Lembra daquela explicação que eu sempre dou
do copo d'água, que o copo é o corpo físico, a água que está dentro dele é o amor. Essa água só molha o lado externo do copo, ou se o copo for entornado, voluntariamente, mas que não vale essa opção, ou se esta água começar a crescer dentro do copo, crescer, crescer, crescer indefinidamente, até que ela ultrapassa o limite da borda física do copo. O amor é exatamente isso. Ou ele cresce permanentemente dentro de mim, a ponto de transbordar e alcançar o próximo, ou eu não vou poder dizer nunca, eu te amo. Lembre-se, o amor é um sentimento transbordante. O segundo elemento da trilogia é o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos venerandos colaboradores espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam objetivamente: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Os espíritos estão se referindo a Sócrates. Só que esta frase não é de Sócrates. Essa frase ela estava no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, século IV a.C. E foi Querofonte, sim, um amigo de Sócrates, quem perguntou a Pitonisa é uma médium, né, do oráculo, quem era o homem mais sábio da Grécia. E ela respondeu objetivamente: Sócrates. Querofonte então foi contar a Sócrates a resposta da Pitonisa. E Sócrates negou peremptoriamente que ele fosse o homem mais sábio da Grécia. Ele se considerava apenas uma pessoa comum, com o difícil propósito de buscar o conhecimento verdadeiro. Daí a razão dele ter pronunciado uma frase, esta sim se tornou célebre, que diz: só sei que nada sei. Um exercício extremado de humildade da parte de Sócrates. Não obstante a Pitonisa considerá-lo o homem mais sábio da Grécia. E ele diz: não, tudo que sei é que nada sei. O aspecto prático desse autoconhecimento é que, servindo de instrumento para análise individual do nosso progresso, o autoconhecimento nos ajuda a identificar as falhas e imperfeições que jazem dentro de nós. Quando nós conseguimos compreender, identificar os nossos defeitos, aí nós devemos começar a trabalhar para uma melhoria efetiva, a combatê-los. E este trabalho é o terceiro elemento, que é trabalhar duro. Sim, porque o crescimento moral e espiritual é um processo árduo, que demanda resiliência, que exige que nos mantenhamos focados no progresso. Na obra Estudos Espíritas, capítulo 11, é uma obra da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, Joana diz assim: o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante o qual o homem fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa.
Esta é a razão de nós conhecermos muito bem o meio em que nós nos situamos e ver nele todas as possibilidades do nosso progresso espiritual. Deste trabalho duro que representa o crescimento moral e espiritual. Não é fácil, é duro o trabalho. E todo o trabalho duro encerra sempre dois componentes essenciais: eficiência e eficácia. Aparentemente parecidos, mas que guardam diferenças. Eficiência é fazer certo as coisas. E eficácia é fazer as coisas certas. Aí você vai dizer, mas isso é um jogo de palavras. Aparentemente sim. Mas vamos ver um exemplo para que a gente possa fazer a diferença entre eficiência, fazer certas coisas, e eficácia, fazer as coisas certas. Imagine lá que no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa, há um vazamento de água, lá na sala da diretoria. O primeiro funcionário imediatamente corre atrás de um pano, de um balde, de um rodo, para retirar toda a água do ambiente. Ele vai enxugar a sala que está toda molhada. Ele foi eficiente, pois fez de maneira certa o que devia ser feito. Fez certo as coisas. Mas pouco depois, o vazamento voltou a alagar a sala. Aí aparece o segundo funcionário. Este segundo funcionário procura observar toda a sala e tenta descobrir a origem desta água. De onde está vindo essa água que está invadindo toda a sala? E conclui que ela vinha de um banheiro instalado na sala, contíguo à sala. E quando entra no banheiro, ele percebe que alguém deixou a torneira aberta, encheu a pia e transbordou. Ele simplesmente foi lá e fechou a torneira, eliminou o problema do vazamento. Este funcionário foi eficaz, pois ele fez o que era certo fazer para solucionar o caso. Ele pensou antes de executar. Se o primeiro foi no automático, quando viu a água, pegou logo o pano, o balde, o rodo, esse agora pensou, raciocinou. De onde é que está vindo essa água? Qual é a possibilidade? Quais as possibilidades aqui no entorno da sala para que esta água chegue até ela? Deu para entender a diferença de eficiência para eficácia? Sim. Todo trabalho duro, meu amigo, minha amiga, encerra esses dois componentes, eficiência e eficácia. Quando a gente pensa em exemplos de recomeço, eu lembrei de três que são importantes e creio que você os conhece. O filho pródigo, o doutor da lei Nicodemos e o grande Paulo de Tarso. São três grandes exemplos de recomeço. Estavam numa determinada direção, depois de devidamente esclarecidos, mudaram a direção e recomeçaram a caminhada. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós fomos buscar um texto, uma parte do texto do confrade Manuel Fernandes Neto. Ele tem um texto muito bonito publicado na internet, no site da Casa Espírita que ele pertence, em que ele diz assim: não lute contra os fatos. Um dia você vai nascer de novo. Se você não quiser recomeçar esse seu processo, esse seu renascimento hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois da manhã.
não semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas em algum momento ele vai recomeçar e você vai nascer de novo. Agora, ele diz: não pense que este nascimento será sereno. Na maioria das vezes, ele é dolorido, impiedoso, com poderes para nos tirar da harmonia. Exatamente quando a gente precisa se libertar das imperfeições, daquilo que nos escraviza. Dói, é luta grande, tem sofrimento muitas vezes. Mas aí o Manuel diz: mas você vai perceber, com o passar dos renascimentos, ou seja, todas as suas reencarnações, todos os seus dias da presente existência, quando você despertou do seu descanso noturno, que foi a melhor coisa que poderia ter ocorrido com você. Crescer dói. Você viverá isto na prática. Crescer no sentido do progresso espiritual. O progresso espiritual exige mudança, deslocamento de velhos comportamentos, de velhos conceitos, de velhas formas de ser, em favor de uma forma mais consentânea com o Evangelho de Jesus, com a proposta do cristianismo, com a proposta do espiritismo para você que é espírita. Esse é o grande desafio. Recomeçar é uma possibilidade que não pode e nem deve ser perdida. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.